Vamos desanimar não, irmãos. Vamos continuar. Não desanima não. Olha para trás do que está acontecendo. E que pode chegar até nós. Nós não estamos livres das enfermidades e dos problemas. Só tem uma coisa que eu dou por garantia: se estivermos com Jesus, a colheita verá. Se nós estivermos com Jesus e Jesus conosco, a coisa pode até chegar, como chegou para minha filha, mas ela não está sozinha no barco. Então vamos continuar adorando o Senhor. Alguém que ainda não tomou a decisão, toma a decisão, não deixa para amanhã. Ontem, naquela noite de ontem, eu mandei uma alma para Jesus. Olha o que Jesus é lindo, né? Nós vamos orar para uma endemoniada, para expulsar o demônio, e lá nós ganhamos outra alma para Jesus. Saiu da radiante, fui dormir à meia-noite, mas vim feliz. Ganhei mais uma alma para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ganhei mais uma alma para Jesus. Maravilha. Eu imagino como Deus está olhando de lá, né? Quando a gente ganha uma alma para Jesus, quando uma alma aceita Jesus. Isso é muito bom. E para alguém que ainda não aceitou, irmão, não deixa também não. Pelo amor de Deus. Abre os olhos. Abre os olhos. Pelo amor de Deus. As coisas estão vindo aí. E nós não estamos sujeitos a não chegar até nós. Mas diga uma coisa, com Jesus é de fé, viu? As palmas que louvam o Senhor Jesus. Amém? Amém. Que maravilha, né, irmão? Receber a notícia do João, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ontem a gente estava um grupo pequeno aqui, mas sem palavra. A glória de Deus foi muito. Aleluia! Eu estava comentando com uma pessoa que quando eu vou numa igreja, eu vejo gente jogando cadeira para o alto, rolando no chão igual bola. Aí tem gente que acha que isso é poder de Deus. Para mim isso é meninice, irmãos. Amém? Agora quando você vê as pessoas chorar, principalmente na hora da palavra, você vê as pessoas chorar, aí você vê que realmente é Deus tocando na pessoa. Porque eu já ouvi pessoas falando assim: eu não choro, mas na presença de Deus choro. O homem pode ser valentão, a pessoa pode ser o que for, chora sim. Porque se o Espírito de Deus tocar, irmãos, até eu estava precisando daquela palavra ontem. Eu tinha preparado uma outra mensagem, Deus me fez pregar aquela, e eu fui dormir tremendamente abençoado e renovado. Amém? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 5. Aleluia. Irmãos, aqui fala de um homem. Ele foi, se eu não me engano, ele foi avô de Noé. Ele foi pai do homem mais velho da Bíblia. Não tinha quase 1000 anos de idade. A gente chega aos 70, fica alegre. Quem consegue chegar aos 70, né? Porque depois dos 50, parece que fica tudo fora do lugar, né? É junta daqui, é junta. Eu estou com a dor na junta. Aí junta tudo e joga fora. 900 anos, irmãos. É mole, Mael? A pessoa só com 900 anos, Mael? É muita coisa. Então, eu creio que a geração desse homem passou Noé, chegou lá em Abraão. Está falando de Enoque. Repete comigo: Enoque. E lá no livro de Hebreus, até hoje os teólogos não conseguiram descobrir quem foi que escreveu aos Hebreus. Alguns chegam a dizer que foi o apóstolo Paulo, porque Paulo escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, aos Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses. Então Paulo escreveu muita carta, né? Está aqui na Bíblia. Aí, aos Hebreus é como se o autor fosse desconhecido. Mas aos Hebreus, principalmente no capítulo 11, fala dos heróis da fé, irmãos.
Heróis da fé não é aquele que eu entrei para a igreja e Deus me deu um carro zero, eu entrei para a igreja e Deus me deu uma casa. Irmãos, esse tipo de pessoas, alguns até por causa de bênçãos materiais, até se desvia da presença de Deus depois. Porque tem gente que ora a Deus, Senhor, me dá um carro para eu fazer a obra. Aí Deus dá o carro e vai encher de mulher, vai usar o carro para outra coisa, para a obra não. Então, o verdadeiro herói da fé, a Rolândia é um herói da fé, irmão, porque o que ela está passando lá, heróis da fé é aquele que passa a prova e não reclama, aquele que passa a luta, mas continua de pé. Heróis da fé é aquele que não desiste, heróis da fé é aquele que não olha para trás, heróis da fé é aquele que permanece em Cristo. Esses são os heróis da fé. Porque tem pessoas, eu não entendo, irmãos, tem pessoas que pegam o microfone, irmãos, vamos permanecer, daqui a pouco está lá no mundo, e o pior, às vezes fazendo coisa pior do que fazia antes, e escandaliza o evangelho, porque quem não era crente, às vezes queria ser, abre a boca e diz, não vou para a igreja nada, fulano ficou tanto tempo lá, a cachaça que ele está, a maconha que ele está, porque volta a fazer as mesmas porcarias. O Roberto falou aqui, Apocalipse 21:15, ficaram de fora. Quando fala os cães, está tudo desviado mesmo, porque Pedro fala sobre isso. O apóstolo Pedro lhe diz que todo aquele que conheceu a palavra, voltou para trás e desistiu da fé, é como um cão, aquele cachorro está passando mal, tem uns que comem até capim, aí bota para fora as nojeiras. Aí quando ele está melhor, está curado, vai lá e come, bota tudo de volta. É um desviado, irmãos. Meu cachorro faz isso, né? Meu cachorro faz isso. A natureza, quando Pedro, na realidade ele está pegando um provérbio, já tinha lá em provérbio. Ele está falando da natureza. A natureza da pessoa que não mudou. Ele esteve na igreja, ele ouviu a palavra, às vezes desceu as águas, cantou, pregou, rodopiou, fez milagre, aí desvia e volta a praticar as coisas que pratica. Ou pior ainda, é aquele que é o cão, é a natureza do cão. Qual é a natureza do cão? Melhorou, vai lá e come de volta o que estava fazendo mal para ele. O porco, aqui na roça. Eu creio que alguns aqui, ou já criou porco, ou já viu alguém criar. Pega um porco, dá banho nele, passa um desodorante nele, depois solta ele. A primeira coisa que vai procurar é a lama, é a natureza. Porque a ovelha não come, nem vomita, nem come o que vomita. Ovelha, se você der um banho nela, ela não vai correr para a lama. Porque tem gente que vem para a presença de Deus, não torna-se ovelha, continua com a mesma natureza. Eu tenho 35 anos, irmãos, que eu estou na presença de Deus. 35 anos não é 35 dias, não é 3 anos, é 35 anos. Eu já passei tudo quanto é tipo de prova que você imaginar. Mas eu já falei aqui, vocês já ouviram. Já falei, Senhor, se amanhã depois você for para me virar um cão e comer o vômito que eu vomitei, tira minha vida antes, me leva antes, me prepara e me leva, porque eu não quero dar esse gostinho do capeta não. Porque quando a pessoa aceita Jesus, o diabo vira um bicho, mas quando a pessoa se desvia e volta para ele se alegra e bate palma. Assim como tem festa no céu quando o pecador se arrepende, o inferno deve fazer a maior festa quando o crente deixa de servir a Deus e volta para o mundo. Aí aqui diz assim, Hebreus 11, 5 até o 29, mas nós vamos ler só um versículo. Pela fé, foi Enoque transladado para não ver a morte. Ele não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes de ser transladado, alcançou